dia, Dilson. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos, onde quer que estejam, em qualquer horário. Estamos começando novamente a nossa conversa diária, hoje num lugar completamente improvisado, porque eu estou em Porto Alegre, estou em atividades aqui e consegui um cantinho aqui para poder estar com vocês e conversar nessa manhã de hoje. Aqui em Porto Alegre, nubladíssimo, frio, é o inverno ainda, e como são frias também as nossas perspectivas, queira que as coisas melhorem, que fique diferente, elas estão melhorando, mas num ritmo angustiante, num ritmo que não é o que nós gostaríamos. O que nós precisamos agora é de paz no Brasil. Nós precisamos que as pessoas se entendam. Mas como eu sempre digo para vocês, para quem diz que política não importa, tudo passa pela política, inclusive a paz e o progresso que a gente tanto precisa. Não adianta ficar cada um para o seu lado, vendo do seu jeito e não resolver nada. Então volta minha velha tese. Nas mãos de quem nós estamos agora? Completamente nas mãos dos políticos. Então nunca venham dizer que eu não tenho nada a ver com política. Nós temos tudo a ver com política. Hoje nós estamos literalmente, completamente nas mãos dos políticos. Alguns que estão querendo o bem do país. Outros que pensam que o bem do país é o que eles querem. E nós, com aquela convicção, com aquela certeza que a única coisa boa para o Brasil é nós estarmos livres do comunismo. Quando nós estivermos livres do comunismo, então aí está na hora de cada um recomeçar do seu jeito. O que quer dizer livre do comunismo? Com liberdade de pensamento, de palavra, de ação, direito ao voto, direito a votar e eleger os nossos candidatos. Agora não é mais novidade, antes até era proibido falar isso, e dava até cadeia, tem muita gente presa ainda por conta disso. Eu já nem estou falando do pessoal do 8 de janeiro, mas nós temos pessoas que estão presas no Brasil, pessoas que estão exiladas, pessoas que estão em outros países, afastados da sua família, porque eles simplesmente ousaram falar o que não podiam falar. E não, a liberdade, a democracia não é isso. A democracia não admite, não aceita relatividade. Não existe democracia relativa. Ou a gente é do jeito que pensa que é, agimos da maneira que nós pensamos correta, tanto faz esquerda quanto direita quanto centro, desde que as nossas atitudes não prejudiquem o resto do país e o restante das pessoas. Isso realmente é fundamental. Mas o que nós temos agora? Políticos que pensam sinceramente que o jeito deles é certo, que só do jeito deles nós ficaremos melhor, que é começar pela esquerda, né? Temos o pior tipo, que é o que não se define, é o que fica no meio, e que não pende nem para a esquerda nem para a direita, fica apenas e tão somente observando, estudando, calculando qual é a atitude que ele deve tomar, esse político deve tomar para o seu bem, aquilo que é melhor para si mesmo. Não se pensa no coletivo. Eu não estou criticando só a esquerda, porque não é o meu pensamento não corresponde à esquerda. Eu estou criticando geral. As pessoas têm direito de serem de esquerda, mas também têm o direito de ser da direita. São posições antagônicas, mas que cada um tem o direito de exercitá-las se assim acreditarem. Agora, o que realmente define é aquela maioria silenciosa, corrupta, vendida, que está no meio. O meio, ninguém tem convicção no meio. No meio está realmente quem não tem
a mínima sensibilidade política. Porque política é pensar no todo, no geral. E as pessoas que são do centrão, que são do centro, e que é preciso assim receberem muita grana para mudarem de posição, ou que se ajoelhem, que supliquem até a exaustão para que eles mudem de posição, ou que simplesmente eles não tomem posição. E aí vença um lado ou outro, sem a definição de uma maioria justa, de uma maioria correta, que seria aquela onde todos os que estão sentados no muro, esperando para qual é o lado melhor de cair, todos eles se manifestassem e deles saísse juntamente com quem está na esquerda e na direita, a maioria. Eleição é uma coisa que a gente está nisso, está nessa luta, sabe que se a gente perde ou a gente ganha. Só que entrou um elemento novo, entrou uma novidade que é o roubo nas urnas. Pode ser que não seja tão novidade, pode ser que seja uma coisa que tem algumas décadas e pode ser que também tenha algumas centenas de anos aqui em qualquer lugar do mundo. Porque sempre houve aqueles que deram um jeitinho, de uma forma ou de outra. Mas a maioria, nós votávamos e sabíamos que estávamos com um presidente, com um governador, com um vereador, deputado, senador, que a gente votou no poder, ou que eles tinham perdido a eleição, porque a eleição se perde ou se ganha. Agora entrou um conceito novo, pela boca de um ministro, que não tem absolutamente nada a ver com política, com a prática, com o exercício da política, porque ele tem que exercer magistratura. Ele, num comício político, numa reunião política, ou caminhando entre políticos, depois de ter passado pelo Congresso, e hoje nós sabemos o que ele estava fazendo, ele estava comprando pessoas para aderirem à sua posição, uma posição de extrema ditadura, nem de extrema esquerda, nem de extrema direita, extrema ditadura. E ele disse, eleição não se vence, eleição se toma. Mudou completamente, mudaram todos os conceitos, porque era simplesmente ganha ou perde. Quem ganhava ia curtir seu mandato, bem ou mal, e os perdedores iam ou desistir da política ou se preparar para uma próxima, onde teriam possivelmente mais sucesso. Mas como isso tudo mudou, a gente está vendo agora. O Greenwald está mostrando para o mundo. Aquele outro, o braço direito, lá o assessor do Xandão, também agora, nos últimos 2 dias, os dois estão mostrando ao mundo como é que foi ganha a nossa eleição, quem foi comprado, quem se vendeu, quem não está nem aí para o Brasil, se lixou para o Brasil e tomou uma posição por causa dos seus interesses financeiros, seus interesses econômicos, as suas vantagens pessoais para a sua família. Então é isso. Perdeu o mané. Quem somos os manés? Quem são os manés? Nós, por enquanto. Mas, por enquanto, o criador dessa fase, que tem uma pessoa na cadeia, cumprindo 14 anos de prisão, porque repetiu a sua frase com um batom numa estátua, essa criatura aí, agora, covardemente, já está buscando trair os seus comparsas. Eles traíram o Brasil e esse grupo de traidores agora está se devorando entre si. E eu tenho uma amiga que sempre diz nessas situações assim, do extremo litígio, ela diz, é cobra comendo cobra. Então o Barroso, que traiu o Brasil com todas as atitudes que ele tomou nos últimos anos, agora está quase na iminência, se já não fez, de trair os seus comparsas, os seus companheiros de quadrilha. Por quê? Porque ele está na iminência, ou também já tenha feito hoje de manhã, que eu não sei ainda, quando eu fui dormir ontem à noite, não tinha feito, uma delação premiada. Então agora, ele quer que se explodam, que se rebentem os seus amiguinhos do peito, seus amiguinhos de infância, seus comparsas, aqueles que pensavam até pouco tempo e agiam em conformidade com seu pensamento. Eram todos unidinhos, fechadinhos. E agora ele está a pica de fazer uma delação premiada. O que é isso? Olha, eu fiz, como dizia Jânio Quadros, filo por quilo. Eu fiz, tomei todas as atitudes, estudos que eu fiz contra o povo brasileiro,
contra a nossa pátria, juntamente com esses amigos aqui, mas agora eu estou mega arrependido. Agora que até os meus filhos estão pagando pelos meus erros, eu estou muito arrependido. Então, assim, vou dizer, quem é ladrão? Quem fez isso? Quem fez aquilo? Quem manipulou assim, assado? Por quê? Por causa de quem que as coisas estão assim, ou assado? Se vocês me deixarem fora, eu abro a boca. Eu entrego todos. É isso que ele está fazendo. Olha que, sei lá, que tipo esquisito de ser humano. Levou vantagem enquanto pôde, prejudicando a maioria do nosso povo. E agora ele vai sacrificar os seus amigos íntimos, os seus parceiros, os seus colegas. Vai sacrificar para que ele fique livre de toda a sujeira, impune, que ele saia impunemente de tudo isso, e os outros que se ralem que nem ele deixou se ralar o povo brasileiro. Então nós estamos agora, nesse instante, na iminência de chamar o nosso amado, nosso querido Alexandre Garcia, para também dividir com vocês a opinião dele, e talvez, quem sabe, muito mais animado que eu, ele está lá, né, no olho do furacão, está sabendo de tudo, nós aqui ficamos sabendo só através das informações veiculadas pela internet, porque a mídia é podre, a mídia é corrupta, a mídia é comprada, e eles nunca revelam a verdade, nunca revelam aquilo que nós precisamos saber, apenas aquilo que lhes é conveniente. Então, depois da magnífica, comecei a gostar muito dessa palavra, não tem nada a ver, né, porque é o sobrenome de uma pessoa, mas se enquadra, né, nesse status quo que estamos vivendo agora. Ele com a sua magnífica palavra de justiça, ou comentando as injustiças, os patrocinadores, os nossos amigos que possibilitam, com a sua contribuição, com o seu trabalho também, que nós estejamos aqui conversando com vocês. Então, até daqui, alguns minutinhos, para cumprir o segundo bloco do nosso programa. Bom dia. Informações que me chegam do Supremo mostram que já não existe mais aquele espírito de corpo que estava garantindo que Moraes podia fazer tudo e que todo mundo apoiaria. Já estão sentindo a proximidade da Magnitsky e ficando incomodados, alguns preocupados e outros, como Barroso, preocupadíssimo, segundo a informação de lá. Tanto que a gente nota nos pronunciamentos dele já essa mudança, né? Ele que desafiava, agora está mantendo um ritmo de marcha lenta. Fala-se também que na dosagem da Magnitsky a próxima pessoa seria a mulher de Moraes, que tem escritório de advocacia e grandes interesses internacionais, clientes internacionais, isso certamente afetaria o escritório. E se pegar esse escritório, Barroso ficaria mais preocupado ainda porque a filha advogada está tocando o escritório que estava em nome da mãe, né? Talvez essa a razão. Eu imagino que Gilmar Mendes deva estar preocupado também com os seus interesses em Portugal. Mas, então, já não há mais essa, como eu disse a vocês, né, esses acontecimentos, talvez até entre a gravação e a divulgação do que eu estou falando, tenha sido atropelado por uma medida de Washington. E por falar nisso, Lula só fala, né, diz que não aceita, mas não faz nada, não fez nada, né, não tentou negociar. Ao contrário, só provocou ainda mais, só irritou ainda mais o governo americano, né, em todas as manifestações. Agora, numa entrevista para Reuters, de novo, né, diz que não aceita, que é soberania, que ninguém vai se meter com o Brasil, né. Só que ele disse, há 2 dias, que iria ligar para Trump para convidá-lo para a COP30, que vai, pelo jeito, está se encaminhando um fracasso. Agora, a Áustria, né, anunciou que não vem, porque é muito caro. Enfim, só que não ligou, nem para convidar. Agora ele dá uma entrevista dizendo que não vai se humilhar. Ou seja, ele não quer negociar, ele quer ter a desculpa. É um americano que nos oprime, igualzinho a Cuba, todas essas décadas, né, para justificar a incompetência do regime socialista.
aqui nesse regime de anti-ocidente, anti-americanista, socialista, né? Socialismo com dinheiro dos impostos de todos, né? Aí faz socialismo. Quando o dinheiro acabar, não tem mais socialismo, como dizia a senhora Thatcher, né? Para justificar as contas públicas desarvoradas, né? A marcha em direção à China, né? Então é isso. Agora, uma outra coisa. Que coisa estranha. O ministro Toffoli está pedindo à Polícia Federal o número de todos os inquéritos que estão tratando daquele roubo cruel, covarde, né, monstruoso de bilhões, dizem que é 6 bilhões, dos idosos da Previdência. Ele quer ver tudo. E a consequência é que aí param as investigações porque não sabem o que está acontecendo. Depois as investigações podem ser anuladas porque ele quer saber, porque diz que tem uma investigação sigilosa sobre o mesmo assunto no gabinete dele. Tudo muito estranho. Tão estranho que é uma coisa que está tão abafada, né? E foi tão grande, tão cruel, uma vigarice tão imensa que usou dados do Dataprev para fazer isso. Ou seja, o governo federal tem responsabilidade nisso. Né? Pode não ter sido o autor, mas permitiu por incompetência, sei lá por quê. E temos outra notícia, uma pessoa que ficou sentada na cadeira no dia 8 de janeiro, na cadeira de Moraes, e gravou um vídeo. O nome dele é Fábio Alexandre de Oliveira. Foi condenado, o Fábio, a 17 anos, como se fosse um homicida cruel, por sentar na cadeira de Moraes e gravar vídeo. Não adiantou a defesa alegar que não há prova de que ele tenha quebrado alguma coisa. Ele só sentou na cadeira de Moraes por uns minutos. Imagina se ele tivesse sentado por um dia, ou por um mês, ou por anos naquela cadeira. Né? De Brasília, Alexandre Garcia. Na Unesc, acreditamos que nossas conquistas também podem ser medidas pela felicidade que encontramos no que fazemos. Não importa de onde você vem, a gente quer saber aonde você quer chegar. Matricule-se já e garanta a oportunidade de concorrer a bolsas de 100% pelo programa Universidade Gratuita. Graduação Multi-Unesc. Cada dia uma nova experiência. Unesc, a nossa universidade. Restaurante Monticelli. Diariamente com um super buffet de pratos quentes, com churrasco e variedade de saladas. E para o seu acompanhamento, deliciosas sobremesas. Nosso horário de atendimento é de segunda a segunda, das 7 às 19 horas. Telefone para contato 519-9654-4964. Restaurante Monticelli, junto à rodoviária de Osório. You're like a Ferris wheel circling around, off in an open field, firm in the ground, lost in the wilderness, not to be found. Give me your hand and I won't let you down. In a place I've never been, to find a way of wandering. Will you take my hand or will you just keep spinning? Searching for 7 years, yearning to see. Tell me I'm getting near where you will be. Scarred from the moment when I saw you leave. How will it feel if I break through the tree? In a place I've never been, to find a way of wandering. Will you take my hand or will you just keep spinning?
que te faz feliz? Quais são os momentos mais inspiradores da sua vida? Cada dia que começa é uma nova oportunidade para transformar momentos cotidianos em instantes especiais. Não importa de onde você vem, a gente quer saber aonde você quer chegar. Por isso, a Unesc é um lugar de múltiplas conexões. Um rico ecossistema de inovação e pesquisa, desenvolvimento pessoal e coletivo, respeitando as individualidades, visando o bem comum e produzindo alto impacto na vida das nossas comunidades. Na Unesc, acreditamos que nossas conquistas também podem ser medidas pela felicidade que encontramos no que fazemos. Matricule-se já e garanta a oportunidade de concorrer a bolsas de 100% pelo programa Universidade Gratuita. Graduação Multi-Unesc. Cada dia uma nova experiência. Unesc, a nossa universidade. Estou olhando aqui o nosso cenário. É interessante, né? É um cenário comum de uma casa familiar, de uma família igual a todos nós. Mas é o cenário que eu tinha nesse momento, que eu podia... estou num lugar onde está havendo uma construção e está tudo assim muito confuso. E graças a Deus, porque estão arrumando para melhor. Então, foi o espaço que me coube para estar aqui com vocês e comentar sobre o dia a dia, a nossa realidade no dia de hoje, que às vezes está assim, a gente, como eu já até falei naquela brincadeira para vocês, do mamãe possuir um passo de formiguinha ou um passo de elefante. A gente dá um passo de formiguinha e para, e de repente quase dá um da elefante, tá meio elefante cansadinho, e depois volta de novo, vem formiguinha. E assim nós vamos levando. E assim nós estamos buscando a reconstrução do nosso país. O que importa e que tem que estar sempre presente na mente de vocês. Primeiro, comunismo fora. Nem mascarado com a palavra socialismo, que serve, né, para mascarar um pouco essa dura realidade, o significado verdadeiro do que é um regime comunista. E nós temos, pela história que nós conhecemos, nós temos também, pelos exemplos que nós temos hoje aqui, na cidade onde nós vivemos, onde existem pessoas que vieram da China e que vieram da Coreia do Norte, são ditaduras muito fechadas, e que essas pessoas que estão aqui, mesmo eles não confessem, mas essa é a verdade. Claro, não precisam ficar dizendo para todo mundo, é porque eles não falam português. Nem querem falar, parece. Mas eles estão aqui, mas existem familiares seus reféns da sua ditadura, da ditadura do seu país, e aqui, portanto, eles têm que agir exatamente como combinado, como acertado, como ajustado. Porque se assim não o fizerem, quem estará pagando de imediato sobre esses vacilos será a sua família que está lá em cativeiro. Cativeiro relativo, né? Porque estão indivíduos, estão trabalhando, a maioria. Mas não sei se ainda aí existem aqueles navios que pessoas que fazem trabalhos, essas coisas que a gente compra bem baratinha, que vem da China, elas são baratas principalmente por quê? Porque os chineses são bonzinhos? Não. Porque a mão de obra deles é gratuita, é mão de obra escrava. É pago para as pessoas o mínimo para a sua sobrevivência. E nós tivemos, e eu já disse isso mais de uma vez, nós tivemos aqui no Brasil o caso dos mais médicos, que eram cubanos e que o dinheiro que dizia alto, salário bem alto, que era destinado a eles, não era. Era só um pouquinho que garantisse a sua sobrevivência mínima, com menores condições aqui no Brasil. O restante ia tudo para Cuba, para a família deles? Não. Para a família dos governantes. E nós sabemos, né? Hoje, já soubemos no passado. Eu costumo citar o exemplo do Nikita Khrushchev, porque era quando tudo isso aí era muito escandaloso, muito diferente. A gente nem sabia da possibilidade que os muito ricos podiam se vestir,
as boutiques, os lugares onde eles encomendavam roupas e sapatos e perfumes e outros que tais, estivessem muito longe dos seus países e custasse muitíssimo caro. Depois a gente ficou sabendo, né? O Khrushchev tinha banheira de ouro, ia de ouro, lavava de ouro, o assento de ouro. Então, em Cuba a mesma coisa. Não se vê a nossa classe política nem a classe artística passando o veraneio em Cuba, nem na Venezuela. E as praias são belíssimas, países que viveram do turismo e chegaram a ser as maiores, que são países pequenos, as maiores economias do continente. Depois, o que aconteceu? Se transformaram em ditaduras, não podem mais ser paraísos turísticos. Cuba até mais ou menos que disfarça um pouquinho, mas fez um deputado federal brasileiro, tal de Boulos, sair correndo sem pagar a conta de um restaurante, e tem um cara que era que ele no momento não pode pagar. Não quer dizer que ele não tenha pago depois, deve ter pago, ou alguém por ele. Porque ele é dos que gosta, por exemplo, de roubar a casa dos outros, mas não paga por isso. Coloca seus amigos e cobra aluguel, enfim. Aqui no Brasil é uma maracutaia em cima da outra, uma maracutaia dentro da outra. Por que existe um homem nesse país que é extremamente odiado, perseguido por quem é safado, por quem é corrupto? Por que não largam, querem do Bolsonaro e querem vê-lo morto? Prisão domiciliária é muito pouco. Vi uma pessoa dizer outro dia, ele tinha que estar preso na cadeia. Agora, essa pessoa não explica o porquê. As cadeias existem. E como eu tive um colega vereador em Porto Alegre, que foi o fundador do PT aqui em Porto Alegre, chamava Bagé, e ele dizia, quando podia ser ameaçado com a prisão, ele dizia, e daí, cadeia é feita para homem? Mas a cadeia é feita para homem que comete delitos. Homens que erram, cometem crimes. Homens e mulheres. Esses são seres humanos. Enfim. Mas eu estava dizendo que a outra hipótese de nós conseguirmos o que nós precisamos com justiça é através da política. Eu não estou nem sugerindo agora, muito embora eu queira que os patriotas, os conservadores, os que acreditam em Deus, são contra o aborto, contra as drogas, a favor da família. Eu quero que esses vençam, porque é o meu povo, é a minha gente. Mas tem outros que querem exatamente o contrário. E um dos lados vencerá. Nós chegamos num ápice que nós não temos mais saída. Ou a gente encontra a solução ou encontra a solução. Ou vai ser a guerra civil. Que é a coisa que mais me apavora, que me fez perder 20 quilos em 22 e que me mantém hoje meio que, por mais que eu tente me controlar, rezar e acreditar e ter fé de que vai melhorar, de que as coisas se ajustarão, mesmo assim eu estou muito tensa. Guarda com essa incerteza. Ninguém merece, ninguém nesse país, quando falo nós, é nós todos, da esquerda e da direita. Então vem ao fulcro da questão. Na dependência de quem nós estamos para que isso se resolva. Na dependência de quem nós estamos para que isso se transforme. Por favor, preste atenção. Única e exclusivamente nas mãos da classe política, dos políticos, aqueles que concorrem nas eleições e que recebem ou não o seu voto. Estão entendendo? Então, agora vocês podem compreender até o porquê que a Jussara fala há tantos anos na importância de vocês saberem quem vocês votam. Porque a gente não pode nem votar em corrupto, não pode nem votar quem é extremista da direita, que felizmente isso não existe no Brasil. Não somos de direita, não somos de centro, apesar que quando querem nos ofender dizem isso, mas existem extremistas, terroristas que fazem isso em nome da direita. Muito poucos, em poucos lugares. Mas já temos tido alguns exemplos na história mais recente da humanidade, em outros países, fora do Brasil. Mas as pessoas que ficam no centro são o que também?
que acabam sendo fiel da balança? São políticos. Daí vem a importância e a seriedade da política na vida de cada um. Não, reunião política, não me convida para tomar uma cervejinha, me convide para comer uma feijoada, para tomar um sopão, para comer estrogonofe, sei lá o quê. Qualquer coisa. Mas não me convide para reunião política, porque com isso não tem nada a ver. Isso é burrice, supina burrice. Isso é ignorância. Isso aí faz a coluna do meio. Isso aí faz com que tão poucas pessoas tenham que lutar tanto para que outras sobrevivam. E aí me vem à memória a figura de Winston Churchill quando terminou a Segunda Guerra Mundial. Ele se referindo àqueles que combateram, que foram milhares de pessoas de todos os países do mundo, ou a favor do eixo do mal, que agora está se criando de novo, ou a favor da liberdade, da democracia. Mas os que não lutaram era uma camada, era uma quantidade de pessoas infinitamente maior do que dos que lutaram. E cada família foi um, foi dois, no mundo inteiro, no mundo que participou da Segunda Guerra Mundial. Então vocês vejam por que Churchill, entendam por que Churchill disse isso. Nunca tantos, que era o todo da humanidade, deveram, ficaram a dever, entendeu? Tanto que a liberdade, que o direito de construir a sua vida do jeito que quiser, nunca deveram tanto a tão poucos comparados àqueles que não foram à guerra. Eu não vou dizer como aquela imbecil, aquela cretina que agora foi dispensada da Globo Lixo, morre uma mortezinha aqui, uma mortezinha ali. Não, morreram milhares de pessoas na Segunda Guerra. Mas milhões, muitos mais, ficaram de fora, sofrendo, torcendo, lutando, esperando, rezando para que aquilo terminasse bem. E uma guerra nunca termina bem, porque sempre tem um lado perdedor. E o lado perdedor não é como perder uma eleição. O perdedor de uma eleição, como eu estava dizendo há pouco, perde ou ganha. Não, sem esquecer o amaldiçoado do Barroso, né? O sintoma. Mas a eleição se ganha, se perde. Não é um sacrifício cruento, não entra sangue nessa jogada. Vai lá e vota, se lixa depois. Mas uma guerra não. Uma guerra exige vidas, exige sangue, exige, como é que se diz, prejuízos, perdas do corpo humano, sem braços, cegos, em cadeiras de rodas, e voltam. E geralmente, em todos os que se ouve, né? Essas pessoas voltam aos seus países massacrados, machucados, feridos, física e emocionalmente, e espiritualmente às vezes, e não tem a devida atenção, tem devido carinho, devido cuidado. Em alguns países tem. E aí vem neuroses, fazem parte desse quadro triste, as neuroses de guerra, sofrimento, suicídio, enfim. Mas uma guerra é o que nós não queremos. Mas agora, queiram vocês ou não, nós estamos aqui, ó, na palma das mãos dos políticos. Então vem aí um político tipo Ciro Nogueira. O voto dele, só falta um voto. Ou até a última vez que eu entrei na internet para tratar desse assunto, que foi há pouco tempo atrás, ainda estava faltando um voto para se estabelecer, né, uma comissão parlamentar de inquérito para caçar, como tantos já foram caçados no passado, uns por muito menos, mas nunca nenhum por muito mais do que os crimes que vem cometendo o Xandão contra o nosso país, contra o nosso povo, a começar pela Constituição que ele rasgou lá atrás, num passado não muito distante, mas no passado. E o que eles mais falam, estamos defendendo a Constituição. Só que isso não é verdade. Isso é mentira. Eu não sei a que Constituição, uma Constituição alexandrina, que foi criada interna corporis do Supremo só para que eles entendam, ou se está falando da Constituição de outro país. Porque a Constituição do nosso país não é. Todo, 99,9% do que eles praticam hoje no Supremo Tribunal Federal do Brasil
é inconstitucional, sendo que eles estão lá, apenas estão sob a função de cumprirem a Constituição, de fazer com que ela seja cumprida. É para isso que milhões. Normalmente, eles ganham muito bem, não chega a milhões. Estão ganhando milhões agora por subsídios, por suborno que eles vêm recebendo para manter essa situação. É atípica. Nós estamos numa guerra que, graças a Deus, não é cruenta e não há de ser, mas estamos numa guerra do bem contra o mal. É meia dúzia o bem para si próprio, para sua família, e a gente, assim, estourou a primeira bomba e já teve um familiar ou 2 familiares ali iminentemente prejudicados, evidentemente prejudicados por essa sanção. Os filhos do Barroso. Quando é que ele pensou que um dia os filhos dele, tão ricos, porque são riquíssimos, são bilionários, todos, ele, toda a família, quando é que ele passou pela cabeça dele, quanto mais ele roubava, quanto mais ele se corrompia, mais ele garantia no seu foro íntimo a convicção de que ele estaria bem e a sua família também estaria excelentemente bem. Aí, pá, surgiu a sanção. No mesmo dia, já se descobriu que 2 filhos dele seriam expulsos do país onde viviam, que é a América do Norte, os Estados Unidos. E foram. Não parece que está escondido ainda, mas a moça já voltou. Qual é o crime que ela cometeu? Ser filha dele. Ah, mas ela usufruiu. Sim, mas qualquer filho usufrui tanto da miséria quanto da riqueza dos seus pais. Isso aí é inerente. Agora, ele não pensou nisso. Como o Xandão não pensou. Que também ia arrastar para esse precipício a mulher dele. Que a mulher dele era responsável, como todas as esposas e como todos os ministros têm escritórios, mega escritórios da advocacia, que tem escritórios em Nova York, em Washington, em Londres, em Paris, porque ali rola, né, o grande capital, as grandes causas, que estão transitando pelo universo jurídico brasileiro através do Supremo Tribunal Federal. E aí vem todas as benesses. Aí vem os apartamentos de 22 milhões, aí vem outros lá que tem terrenos e casas e não sei mais assim, em vários continentes. Tem tudo isso. Mas agora está terminando meu tempo e eu continuarei amanhã, se Deus quiser, não sei, sobre uma nova ótica, uma nova perspectiva, uma nova realidade. Mas não podemos deixar passar batido a importância, a influência da mídia. Porque se a mídia não se vendesse, nós teríamos todas as verdades, por piores que fossem, por mais cruéis que fossem, ao conhecimento, à evidência de todos. Se a empresa não fosse corrupta, como a imprensa não fosse corrupta, inverídica, e a gente critica muito, inclusive eu, porque sou advogada, a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, que nos tapa de vergonha o tempo inteiro. Nós temos no Paraná, eu acho, e aqui no Rio Grande do Sul, presidentes da Ordem dos Advogados que fala em nome da liberdade, da democracia, fala em nome dos interesses maiores do povo, porque o resto assina embaixo de tudo que é falcatrua, até com a desculpa e o medo, porque também tem processos na justiça, evidentemente, em todas as instâncias, então preferem ser amiguinhos do juiz, amiguinhos do judiciário, do que sinceros com o julgamento que fizeram quando se formaram em direito. Então, a imprensa, a Globo Lixo, é a maior pervertedora da família brasileira, em todos os sentidos, inclusive para que você seja isentão do jeito que é, porque é muito melhor uma novela do que assistir, ter alguns esclarecimentos políticos. Mas nem todos vale a pena, nem tudo vale a pena na vida. Um dia a gente come bem, comida gostosinha, outro dia come um restaurante bom e a comida não é boa. A vida é de altos e baixos, mas política é essencial, é fundamental para que um organismo civilizado, uma sociedade organizada, funcione direito. Então, nós temos eu não disse o nome, né? A ABI, o AB é dos advogados, a ABI, Associação Brasileira de Imprensa,
Quem é que ouviu alguém dar uma chinelada na ABI? Ninguém. Ninguém. Porque a mídia que está exposta, a mídia que está, né, dando a cara a tapas e está indo presa por causa da situação de ditadura que nós vivemos no país, é a mídia da internet. E a maioria nem é jornalista. E faz tudo com isenção, todo esse trabalho com isenção. Tem muito mentiroso. Tem, dos dois lados. Mas tem aquelas pessoas que são do bem e que falam a favor da verdade. E nem jornalistas são. A Associação Brasileira da Imprensa, que é a ABI, essa aí é tão culpada, tão responsável quanto a OAB. Talvez mais. É bem provável que mais. Porque elas sempre foi chamada de o quarto poder. Então, vejamos, por que você tem que saber minimamente para escolher em quem votar? Não mais sacudam os ombros. Não mais, isso não é comigo, isso é contigo. E nós estamos agora aqui, ó, bebendo na mão de uma classe política que nem toda é boa. Tem gente ali dos dois lados, gente que não vale o que come. Dos dois lados, dos três lados, esquerda, direita e no centro. Nós temos um Ciro Nogueira que tem um voto, a gente está precisando. E ele foi do apoio é do meu partido, por isso que eu abomino a maioria das coisas que eles fazem. Não saio porque sai dele e entrar no outro, o outro também é igual. E isso é uma coisa que tem que mudar. A lei eleitoral tem que mudar, não do jeito que eles querem. Mas essas mudanças só se fazem através da política. Viram a importância? Acordem, acordem. Vamos começar a construir um Brasil melhor através do voto. Logo ali, o ano que vem, teremos eleições, se Deus quiser. E se essa bagunça toda for vier à tona, como está vindo, e for limpo, e vier o voto escrito, aquele voto que pode ser contado, auditado, pode ter sob a vista de todos, que queiram assistir, evidentemente. Sem isso, nós não teremos sucesso. Nem teremos eleições limpas e a bagunça vai continuar. E aqui, ó, o poder e o dinheiro que traz o poder e o poder que traz o dinheiro vão continuar sempre andando juntos. E você correndo atrás, com o pires estendido, pedindo, por favor, que amanhã a gente tenha um dia melhor, que a gente tenha o que comer. Nós somos esses aí de pires na mão, rezando agora para que os políticos tenham bom senso. Pensa, o melhor, sem corrupção. No voto sério, no voto responsável. Agora não vamos pagar mais uns 10, porque já pagaram, o Senado se vendeu, vocês sabem, né? Há anos, há décadas. Nós temos um Senado corrupto, nós temos uma Câmara Federal corrupta, mas temos alguns senadores e alguns deputados que são muito bons, que não se venderam. É só examinar a vida deles. Os outros são milionários, os que se venderam, e tem dos dois lados, direita e esquerda. E o Ciro Nogueira é do tal do muro. E o voto dele decidiria toda a situação, por bem ou por mal. Mas ele não vai votar. Mas ele quis voto. Ele precisou de milhões de votos para se eleger senador para seu estado, que é o Rio Grande do Norte. Então, que o Rio Grande do Norte esteja atento. Se o Rio Grande do Norte pensa que o melhor é em cima do muro, para ver para qual é o lado que vai cair em função das suas vantagens, então continue votando nesse canalha. Canalha é o que ele é. E de peito aberto. Outro canalha é o Romário, que também se elegeu pela direita, ou iludindo as pessoas, porque o PP é um partido que se diz de direita. Tanto que eu sou PP e sou de direita. Não concordo com muitas coisas que eles fazem, com quase tudo que eles fazem eu não concordo, mas como os outros também não me servem, vocês não têm noção o que é o tormento de uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento público, assim, que tenha voto, como eu já tive no passado, não aquelas coisas, né, desejáveis, mas tive votos. Vocês não sabem o que é o tormento, forçando a barra para a gente ir para A, B, C partido, para concorrer nas próximas eleições. E peço a Deus que me dê força e coragem para continuar dizendo não. Porque eu não quero mais concorrer. Eu não quero mais depender do voto que se vende, do voto que não é dado espontaneamente, porque aquele que não sabe, não conhece política, é o que vai se vender. Ou que vai perder a eleição, mesmo que ganhe, vai perder pelo mau voto
daqueles que se elegeram e que foram mal votados. Então é isso. Eu desejo, como eu desejei ontem, eu desejo para amanhã um dia muito melhor que de hoje, de ontem, e todos os que a gente vem passando nesses últimos 40 anos. Nunca vocês esquecendo. Eu amo vocês. E vou lutar. Batalharei até a morte, se preciso for. E se, como disse Tiradentes, e se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria para lutar pela liberdade. Até amanhã.